Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como publicar mapas simples na web. Nós temos aqui no QGIS três camadas de dados vetoriais, uma de pontos, correspondente a focos de queimadas, que foram obtidos do site do INPE, do Banco de Dados BD Queimadas, uma de hidrografia, tá? Que foi obtida, nesse caso, no Instituto de Água e Terras do Paraná, do IAT, mas camadas de hidrografia estão disponíveis, né, para o Brasil inteiro em outros repositórios como do IBGE ou do visualizador da INDE também. E temos também uma camada com os limites municipais dos municípios apenas do Paraná, também foram obtidas do IAT, certo? Eu vou extrair aqui um subconjunto desses dados. Por que isso? A forma que nós vamos usar para publicar esses mapas na web é bem simples, é utilizando a ferramenta do Google chamada Google My Maps, certo? E para publicar no Google My Maps, a gente precisa trabalhar com arquivos KML, que é o mesmo tipo de arquivo que é utilizado no Google Earth, por exemplo. Entretanto, no caso da publicação do Google My Maps, cada KML não pode ultrapassar 5 MB de tamanho, certo? E quando eu peguei todos os dados aqui disponíveis nessas camadas, os arquivos ficaram maiores do que isso, tá? Ficaram em torno de 20. O de foco de queimadas foi o menor, ficou em torno de 9 MB, e os dois aqui ficaram entre 20 e 30 MB, tá? Então, eu vou pegar um subconjunto desses dados para que os arquivos fiquem menores e que a gente consiga fazer a publicação. Então, a gente já tem essa limitação, né? O tamanho do arquivo de dados, certo? Então, inicialmente eu vou então aqui selecionar alguns municípios, utilizando aqui a seleção por polígono, né? Então, minha camada de limites municipais aqui está destacada em azul, para que eu possa fazer essa seleção. Vou pegar aqui alguns municípios vizinhos aqui, o município de Londrina, ok, tá bom assim, tá? E vou exportar para KML, apenas os elementos selecionados. Então, aqui já está selecionado o KML porque eu tinha feito o teste antes, né? Normalmente vem assim quando você vai para essa opção. Então, você tem que buscar aqui a opção de KML. O nome do arquivo, vou colocar o nome de arquivo de municípios. Salvar somente feições selecionadas, não preciso salvar, adicionar o arquivo aqui ao projeto do QGIS, vou apenas exportar. Ok, vou verificar o tamanho que este arquivo ficou. Então, olha só, o arquivo aqui ficou com 1.7 MB, então ok, a gente conseguiria importar lá no Google My Maps. Vou aqui desfazer a seleção e agora vou fazer a mesma coisa com alguns limites, com alguns cursos d'água aqui dessa camada de hidrografia. Então, novamente, vou selecionar por polígono, vou pegar aqui uma região semelhante. Ok. E vou exportar os elementos selecionados para o KML, tá? Nesse caso aqui, eu vou diminuir um pouco a quantidade de atributos, que eu não vou colocar tudo, até para que os arquivos fiquem menores, tá? A gente não precisa colocar tudo isso. Então, com menos informação, né? Torna o arquivo mais leve. Então, vou chamar aqui de hidro e vou exportar o arquivo. Nesse caso eu deixei marcado lá para adicionar o QGIS, então ele me pergunta isso aqui, tá? Só porque ele adicionou aqui, ó, no projeto, mas eu não preciso, né? Vou tirar essa camada aqui porque ela está duplicada, tá? Vamos ver o tamanho do KML neste caso. O de municípios ficou também, não, de hidrografia ficou menorzinho ainda, 400K, ok, está dentro do limite. E agora a parte de focos de queimadas, eu também vou pegar dessa região aqui, né? Sem muita preocupação com a mesma região, aqui é só para fazer um demonstrativo de como fazer a publicação desses mapas, tá? Então, vou aqui também selecionar por polígono uma região semelhante.
e vou exportar esses pontos, apenas os selecionados, para KML. Vou chamar aqui de focos. E também vou diminuir o número de informações que tem aqui. Vou diminuir a quantidade de atributos, né, que ele exibe, tá? País, por exemplo, eu vou tirar. Estado também. São informações que não necessariamente precisam estar presentes. Bioma também não. Então vai ficar mais levinho. Vou desmarcar aqui para ele não adicionar ao projeto como aconteceu da vez anterior. Dou um OK. E beleza, gerei aqui a minha camada de focos, que também ficou com 100K, ficou bem levinho, certo? Agora, então, vamos acessar o Google My Maps. Aqui. Fazer uma busca. Tá? Pedir para aqui para iniciar, tá? Como eu já tinha logado no Google, no Gmail anteriormente, tá? Ele já acessou a minha conta por aqui, mas se não for o caso, ele vai pedir para você acessar. Você, obviamente, tem que ter uma conta do Gmail para fazer isso, tá? Aqui eu já tinha alguns testes anteriores. Vou criar aqui, então, um novo mapa. Tá? Vou dar um título para esse mapa, vou chamar de Queimadas Norte do Paraná. Dados de focos do INPE. Tá? Observa que vem aqui o título e o subtítulo. E aqui é onde a gente vai fazer a criação e a importação dos dados. Tá? Então, nós vamos... inicialmente, eu vou importar aqui os dados de focos de queimadas. Meu KML aqui. Ele vai fazer o upload. E o arquivo já vai aparecer aqui. Então, tá lá. Ó. Ele já traz com o zoom, né, para a área onde estão os pontos, tá? Dá para a gente personalizar estilo, mas eu vou importar as 3 camadas primeiro, depois trabalhar um pouquinho com essa parte. Então, eu vou adicionar uma outra camada, que agora vai ser a de hidrografia. Tá carregando aqui, vamos aguardar um pouquinho. E aqui já mostrou também os cursos d'água da área correspondente. E a terceira camada, que vai ter os limites municipais, embora a gente tenha um mapa de fundo aqui no Google Maps, né? Mas depois a gente pode trocar isso aqui também para um mapa de fundo de satélite, tá? Então, vou aqui só adicionar os municípios. Tá lá carregando. E, ok, tem os limites municipais ali. Agora, a gente pode personalizar um pouco, né, essas feições, tá? Então, a gente pode também trabalhar, né, com a mesma opção que a gente tem de ocultar e exibir cada camada no QGIS, a gente pode ir fazendo isso aqui no Google My Maps, tá? Então, observa que ele já identificou aqui, inclusive, os nomes dos municípios, né? A gente tem algumas opções aqui, ó, para renomear a camada, para abrir a tabela de dados. Então, observe que, ó, toda a tabela de atributos vem para cá, tá? E para cada elemento que eu clicar, é como se eu estivesse também mostrando a linha correspondente na tabela de atributos, certo? Vamos aqui, a gente também tem outras opções aqui, né, de mesclar os itens, exportar esses itens, tá? E caso queira personalizar aqui a exibição, tá? Então, por exemplo, definir rótulos, que poderia ser o nome do município, se a gente quiser exibir aqui, definir estilo, né, em função da visualização que vai aparecer ali, tá? Então, vou chamar aqui, ó, estilo uniforme. Então, observa que ele
né, gerou um estilo padrão ali para todos os itens, e aí eu posso vir aqui e personalizar esse estilo. Ah, eu não quero azul, eu quero que seja um verdinho claro aqui. Ó, tá? Posso adicionar um pouquinho de transparência, tá? Então, eu tenho algumas opções aí para estilo. Vamos fazer a mesma coisa para hidrografia. Vou trabalhar aqui com estilos individuais, só vou mudar a exibição, né? Estilo uniforme. E aqui vou colocar um azul para as linhas de hidrografia. Ok, já tenho lá, ó, como é que tá ficando aqui o meu mapa, né? Fica mais interessante visualmente. E agora os pontos de foco de incêndio, tá? Todos os itens, aqui sim, tá? Então tava comendo bola ali, ó. Então aqui eu consigo mudar as cores, posso, por exemplo, colocar um laranja aqui que tem mais a ver com fogo. Tem alguns ícones disponíveis e eu consigo, agora sim, ó, filtrar aqui por uma biblioteca de ícones, né? Bastante vasta aqui, muitas opções. Então, aqui tem umas opções de crise, né? Alguns voltados para a saúde. Vamos ver se a gente tem algum. Aqui, ó. Tem um com símbolo exatamente de incêndio. Então, vamos lá, esse que a gente vai usar. Ok, beleza. Agora ficou mais interessante, tá? E um detalhe que a gente pode observar é o seguinte: nós conseguimos adicionar fotos, tá? Como que funciona isso? Se eu clicar num certo ícone aqui, eu tenho adicionar imagem ou vídeo àquele ponto especificamente. Então, aqui eu vou clicar e vou adicionar uma foto que eu já tinha salvo aqui previamente, de incêndio mesmo. E aí tá lá, ó. Posso aqui colocar uma descrição, né, do incêndio florestal e salvar, tá? Ficou ali. E aí o que que acontece, ó? Vou visualizar aqui como que ficou, né, esse mapa que a gente vai publicar. Eu só vou alterar aqui para imagem de satélite, tá? E pode ser mais interessante neste caso. Vou visualizar o resultado, tá? Então, essa aqui seria a visão que o usuário tem ao acessar, né, o meu mapa da web, tá? Então, cada pontinho tá lá, ok? Com as suas informações relacionadas. E vamos ver o que a gente tem aqui de todos os itens. Então, a gente tem a opção de visualizar com esse mapa básico da imagem de satélite, tá? Caso você ache que ficou muito carregado dessa forma, você pode trocar aqui, né? Ir trocando o mapa básico, né? Por algumas outras opções que talvez fique mais clean, digamos assim, mais leve, né? Aqui a gente observa uma opção que ficou mais leve a visualização após a publicação, tá? A gente tem a opção, né, de, após publicado, ocultar cada camada aqui, caso queiramos, né? Caso a gente queira. E aqui é aquele pontinho que eu estava procurando eu adicionei a imagem, tá? Então, quando eu clico nesse ponto, além dos dados da tabela de atributos que estavam lá, tá? Aparece aqui também a imagem correspondente que eu associei a esse ponto. Então, posso associar imagens a cada ponto que eu quiser, certo? Feito todo esse processo, né? A nossa opção agora é compartilhar, tá? A gente pode simplesmente incorporar a um site. Então, vou mostrar rapidinho como fazer isso, né? Aqui eu primeiro preciso alterar
propriedades, né, para dizer que é um mapa público, google.com, esse assim vai direto. Aqui, era isso que eu queria, não quero um workspace, quero só uma página simples, tá? Então, vou aqui adicionar um projeto. Tá criando aqui, eu vou chamar de queimadas. Focos de incêndio. Dados do INPE. Essa imagem não tem nada a ver, mas eu não vou ficar parando aqui para, né, para personalizar isso agora, tá? Só vou mostrar para vocês como adicionar aquele mapa aqui ao meu site simples, tá? Então, o que que a gente pode fazer? Aqui, por exemplo, onde eu estou na parte do projeto, ó, apagar mapas, mapa de focos, tá? E aqui onde está a descrição, eu tenho aqui a opção de incorporar, olha só. Tá? E aqui eu posso incorporar por URL ou posso incorporar por código. Tá? Então, eu tinha copiado lá a parte da publicação, aqui tá por URL. Se eu... Vamos ver se agora vai dar certo. Incorporar ao meu site. Isso aqui que eu queria, ó. Frame. Vou copiar. Dar um Ctrl C manual aqui, ver se vai. Agora sim. Próximo. Então, aqui ele vai mostrar como vai ficar, né? E eu simplesmente clico em inserir. Carregou ali, olha só que bonitinho. Vou aumentar aqui o tamanho dele. Tá? É lógico que isso tudo depende do layout que eu estiver trabalhando aqui, tá? E vou visualizar o resultado para o usuário final, tá? Então, olha só como vai ficar. O usuário vai ter lá aquela visão dos mapas, do mapa publicado, com todas as camadas que a gente adicionou. Quando ele clicar aqui, né, aparece o respectivo ponto com os seus atributos. Tá? Esse aqui é aquele que tinha a foto. Ele pode ver o mapa ampliado direto na janela do Google Maps e aí ele tem controle aqui com as opções das camadas e tudo mais, tá? Então, o objetivo deste vídeo era este. Eu finalizo por aqui e espero que tenha ajudado vocês. Até mais!